Olá pessoal, estamos de volta em mais um Fala Comigo aqui na Rede Ágatos. Já aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais, segue também a mim, Cláudia Matos Oficial, com 2 T's, tá? Aqui na Rede Ágatos a gente tem sempre novidades para você e o Fala Comigo sempre está trazendo pessoas interessantes, novidades e uma galera que tem muito conteúdo. Mas antes quero agradecer aos nossos apoiadores, Lu Rodrigues Aluguel de roupas, onde seus sonhos se tornam realidade. Tem para noiva, tem para debutante, festa, tudo que você precisar. E proteção veicular é com a Aliança Brasil. O seu carro tem proteção? Se ainda não tem, corre lá, Aliança Brasil no Instagram. Hoje comigo, uma pessoa que fala com brabo. Ela tem, intimidade com o humano, com o cara lá de cima, Jesus Cristo. Essa pessoa nada mais é que Dona Genilda. Tamo junto, garoto. Genilda, gente, conheci a Genilda vasculhando Instagram e conheci o seu perfil com uns vídeos super bacanas. E aquela linguagem me chamou a atenção. Mas vamos sair de Dona Genilda. Quem tá com a gente hoje aqui é a Genilda? É a Genilda. Tem outra pessoa? Garota. Tem outra pessoa. Gente, fala aqui, garoto, pra mim. Você é isso mesmo? É essa mesma pessoa. Genilda do quê? Do que o quê? Sobrenome. Genilda Pereira da Silva, garota. Gente, é Pereira da Silva. Pereira, tem que ser Pereira. Você sabia que Pereira era meu sobrenome de solteira? Ah, por isso que rolou um negócio, né? Rolou uma química entre a gente. Mas, é porque você é irmã em Cristo, filha do mesmo pai. Sangue Acabou. JC identifica. Mas como é que foi esse seu início? Como é que você descobriu, tipo assim, é isso, é essa linguagem? Como é que aconteceu os vídeos e essa questão sua como uma influenciadora digital? Então, nasci e fui criada dentro de uma comunidade, tá? Tô meia rouca. Ela é assim mesmo, tá, gente? Eu sou rouca, é. Nasci e fui criada dentro de uma comunidade. O que aconteceu? Eu fui envolvida com o tráfico de drogas. Eu participei desse meio. Mas depois, já de crescida, casou-se e saiu dali da comunidade. Fui morar em Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu, eu tenho 6 filhos. Lá em Nova Iguaçu, eu tive mais filhos. Um ficou, que é o DJ Rodrigo Fox. Ele continuou morando com o pai dele. Júnior, meu filho... Júnior, que nunca entrou dentro da comunidade, garoto. Falava gíria até dizer chega. E qual é? Tá ligado? Essas coisas que a gente tá acostumado. Nós, estamos juntos. É mesmo? Isso me matava. Júnior, você já jogou o lixo? Sabe? Lá fora, o lixeiro levar? Levei mesmo. Júnior levou a Raquel pra escola? Levei mesmo. Júnior, pelo amor de Deus, para de falar gíria. Né? Aquela hipocrisia minha. E Júnior sempre falando gíria, E uma vez eu tava na cozinha da minha casa. Tava fazendo comida e a sala tava lotada. Júnior virou DJ, detalhe. Júnior virou DJ. Toca maravilhosamente bem. E ele tava com os DJs na sala da minha casa. Sabe qual é do bagulho? É isso mesmo, a parada é essa. Visão. Ô, cara, e eu fazendo a comida muito bolada com o Júnior. Cheguei na sala e gritei, falei, Júnior! Dá pra você parar de falar gíria dentro da minha casa? Desse jeito. Desse jeito. Aí ele falou, pô, mãe, pô. Aí um dos DJs, inclusive é famoso, pegou uma bíblia minha que tava no REC e falou assim, aí tia, visão legal, parceira. Eu tava com a faca na mão, né? Falei, o que foi? Não entendo nada. Eu falei, você não entende o que, garoto? Nada do que tá escrito. Aí me veio um... Entendeu, esse menino? Veio o quê? A inteligência do espírito, garoto. Abre a Bíblia. Ele abriu a Bíblia. E você começou a falar como ele falava. Ele leu e falou... Aí ele leu a história de Noé. E ele falou assim, a única coisa que eu sei é que o cara tá construindo um barco. Tá ligado? Aí eu falei, pô, visão legal, parceiro. Senta aí, meu fiel, que eu vou te passar o papo reto. Aí o Júnior falou, pô, qual foi, mano? A senhora acabou de me dar uma bronca. Eu falei, Júnior, senta que eu vou te dar o papo. Ali eu percebi que algumas pessoas só iriam entender a Bíblia dessa maneira. Desse jeito. Desse jeito.
Aí eu entendi o propósito de Deus. Por que você nasceu dentro de uma comunidade? Por que você foi envolvida com o tráfico? A opção de usar a droga, ela foi minha, não foi de Deus. Mas eu entendi por que eu vivi ali. Porque tudo tem um propósito. Ainda que as coisas sejam ruins, né? Nossa vida é muito... A gente passou muita coisa ruim nessa vida. Mas você precisa absorver, pegar aquilo que é ruim e transformar naquilo que é sobrenatural. Fazer a soma do reino. E ali começou o evangelismo dessa forma. De uma maneira super despretensiosa, não imaginava vídeo, Não imaginava absolutamente nada. E tem o fofoca também, né? Já viu as fofoca gospel? Não. Tem fofoca, é mulher fofoqueira. Toda boa dona de casa é fofoqueira, gente. Conta isso. Nós fazemos... Eu fazia parte de uma célula. E a nossa líder, no final dessa célula, passava tarefa. Vocês vão ler a Bíblia. Se na próxima semana, quando houver a célula, vocês vão falar o que vocês leram. E ninguém lia a Bíblia. Ou lia, ou de repente não ficava bem entendia, sem... muito chato, é chato pra caramba, que não sei o quê. E eu ficava com aquilo na minha mente. Falei, como assim, pô? Palavra de Deus chata. Palavra de Deus chata, porque eu já via a Bíblia de outra forma. Sim. Quando eu lia, minha mente já começava a funcionar de outra maneira, entendeu? E eu cheguei na célula, numa das células, e falei assim, a líder falou assim, quem fez a tarefa? Aí, pô, fiz não, que não sei o que. Eu virei e falei assim, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, que Maria engravidou. Essa garota tava noiva há muito tempo. Detalhe, ela engravidou e o filho nem é do noivo. Levantou todo mundo da célula e falou, babado. Mora onde? Falei, abre Mateus, querida. História de Jesus Cristo. Aí, quer dizer, tem essas duas maneiras de falar de Jesus Cristo, que é a fofoca gospel e a gíria, que é para o pessoal. Mas nesse caso não foi uma fofoca, foi você atiçando a curiosidade. Na semana seguinte, meu amor, o que chegou de fofoca na célula, você não tem noção. Da Bíblia. Arrasaram com Sara. Ela que colocou outra mulher na cama dele, otária! Mas eu amei aquilo pelo fato das pessoas terem lido a palavra. E elas foram buscando e outros tipos de assuntos e histórias então, dele. Elias, que peidou pra Jezabel. Minha filha, Elias foi ótimo. Entendeu? Virei líder da célula. Virou líder. Virei líder. E como é que foi depois dessa sequência? A gente sabe que as redes sociais, elas mudaram e têm mudado muito. Mas a pandemia acelerou vários processos. Foi nesse período que surgiram os vídeos para você? A pandemia, ela veio para mudar minha história. Como é que foi isso? Ela veio para mudar minha história. Eu passava uma situação financeira muito complicada, né? Já passava antes da pandemia. E ela veio para... As portas se fecharam, tal, para ele pôr. O que acontece? Meus filhos falavam assim, mãe, faz vídeo. Eu falei, para com essa palhaçada, garoto. Fica fazendo palhaçada, expondo sua vida nem na rede social. Que história é essa? E tudo que eu falava, ele filmava. Teve uma fase que eu fui na favela, porque eu só ia na Nova Holanda uma vez por ano, que era no dia 30 de dezembro, aniversário do Rodrigo, meu filho. E quando eu estava indo, cheguei na casa dele, fui na casa do meu irmão, e tinha um rapaz fumando uma coisa. Comunidade tem muita gente. Comunidade parece a Índia. Né? Você, ó, pra você passar, filho. E o cara fumava. Me dá aqui esse garoto. Deixa eu pegar esse aqui, pode? Ó, a maconha era dessa grossura, tá, garoto? E o cara, eu tentando passar, e ele, ó. Eu falei, garoto, você vai infartar. Bota pra fora. E qual foi, tia? Foi. E soltou a fumaça. Quando eu voltei pra casa, eu estava doidona. Eu estava doidona. Foi na tua cara? Foi na minha cara, e eu tentando passar, mas ele fumou e essa coisa toda. Pegamos amizade, que eu fui falar que ele estava tentando sufocar. Eu falei, você vai morrer. Se você segurar muito, você morre. Aí eu cheguei em casa, eu tava com muita dor de cabeça, meia tonta. A casa do meu filho tem que subir escada, né? E eu cheguei revoltada, eu falei, não venho mais aqui, porque eu estou toda emaconhada. Ele filmou, filha. Ele filmou e levou na rede social. Genilda é maconhada. Genilda toda emaconhada. Meu pastor que falou que, gente, bota essa mulher no banco. A crente emaconhada. Eu fui pro banco. Sério? Fui pro banco. Aí surgiu essa coisa aí. Aí ele falou assim, mãe, joguei seu vídeo
Na rede social, minha filha. Aquilo bombou. E aí a gente começou a ter a ideia, a gente falou, já que a senhora já fala gíria, bota isso aí lá, prega a palavra assim, dessa forma. E a gente começou meio tímida, não tinha intimidade, né? Aí fui jogando uma coisinha ali, outra coisinha ali, essas coisas todas, e acabou surgindo o Brabo Tem Nome. O Brabo Tem Nome. Que Brabo, virou sua marca. Que virou a marca da Dona Genilda. Eu ia postar uma outra coisa, mas aí o Espírito Santo falou pá. Não deu nem tempo de escrever. Eu acho que foi através desse vídeo. Foi desse vídeo, o Brabo Tem Nome, que estourou. Que foi o pior dia da minha vida, né, filha? Aquilo quando estourou, eu fui macetada pela igreja. Assim, algumas pessoas. Que é nesse momento que quando vem algumas dessas críticas, a gente fica meio na dúvida. Tô indo pelo lugar certo. Tô indo no caminho certo. O caminho é esse. Fiz e besteira. De repente, quando você tava pensando em desistir, veio várias besteira. pessoas. Cara, você foi chamada, garota. A dona da boca. Eu fui chamada de a dona da boca. A secretária do comando. Falei, gente, que é isso? São meus irmãos em Cristo. Mas aí Deus também enviou pessoas para te dar. Aí eu fui pra igreja, que eu ministro na minha igreja. Não consegui ministrar na igreja, porque foi um dia muito ruim mesmo. Foi desagradável ouvir aquilo dos meus irmãos em Cristo Jesus. E eu fui pra igreja e não ministrei, e não consegui ministrar. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, eu falei pro Senhor que eu não queria envergonhar teu nome. Não faz isso comigo. Me mostra alguma coisa. Faz o Júnior Trovão publicar. Por que Júnior Trovão? Porque Júnior Trovão já foi traficante. Já foi de favela, brabo. E conheceu Jesus Cristo. Jesus transformou a vida dele. 2 dias depois, Júnior Trovão publicou. Não falou nada, não marcou nada, só publicou. Atrás dele veio o exército de Cristo. Helena Tanuri, Camila Barros. E foi vindo. O Brabo tem nome. O Brabo realmente tem nome, tipo como? Parceira, tamo junto. E é impressionante que foi preciso pessoas, né, reconhecidas, que tem, né, uma caminhada que todos respeitam para, tipo assim, como se você tivesse uma chancela. Mas na realidade quem tem que te chancelar é Jesus. É verdade. Mas isso foi necessário para que você tivesse um pouco desse ânimo de volta, para que você, tá certo. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Eu tô na direção certa. E aí veio também o apoio, né, do pastor Felipe Valadão. Menina, Felipe Valadão, olha, exatamente como foi, eu não sei. Eu sei que é o seguinte, alguém ligou pra Débora Ferreira, que é professora do Carisma, linda, maravilhosa, loura, linda. Débora Ferreira. Pastora gata. Pastora gatíssima. Aquela mulher maravilhosa, gente. Você tem aula com ela, você fica assim, ó. Ela conseguiu me calar, você crê? Sério? Agora você, menina, unção, né? Unção. Débora Ferreira foi e falou com o Felipe Valadão, e Felipe Valadão me deu a bolsa pra fazer o Carisma. Que legal. Só tem fera naquele lugar. Eu gosto de bagunçar o Carisma. Lagoa, eu gosto de fazer uma bagunça lá bacana, tem uns perfumes muito bacanas. O teu vídeo do banheiro do seminário também é fantástico. Aquilo. Gente, depois vocês entram lá. Dona Genilda, tem um 01 no final? Dona Genilda 1. Dona Genilda 1, perfil da Genilda. Você vai ver todos os vídeos dela. Entra no YouTube também, mas depois se digita lá. O Brabo Tem Nome, o banheiro do Carisma. O banheiro do Carisma é a coisa mais linda do mundo. E aí, com esse apoio, você começou a mergulhar na palavra e perceber que é esse o chamado que Deus tem para sua vida. Quando eu entrei, no primeiro dia de aula, eu tive aula com Rosane, professora Rosane. Ela estava falando sobre o chamado, os dons que Deus tem, a multiforma do Espírito Santo de Deus fazer a obra dele. Ali eu tive um sossego. Falei, agora fedeu pro inferno, parceiro. Agora o bagulho vai ficar doido. Fala mesmo. É desse jeito mesmo. Desse jeito mesmo. Genilda, e com tudo isso acontecendo na sua vida, olhando para alguns anos atrás, você poderia dizer que isso aconteceria? Jamais, filho. Ou que você imaginava? Jamais. Inclusive, né, porque a gente que passa um pouco dos 40, a gente já não tem aquela coisa com as redes sociais, né? Pelo simples fato de eu estar sempre, o tempo todo, eu sempre renunciei à gíria. Eu não queria aquilo pra mim. Porque te remetia a uma época que você tinha vivido que não foi legal. Que não foi bacana. Falei, eu não quero isso pra mim. Eu sempre fugindo e a indicação, a seta tava ali assim. Você pode. Não é a gíria que te define. Não é a gíria que te define. Entendeu?
Eu achei isso muito bacana, muito top. E hoje, o que a Genilda deseja para futuro? Com tantas possibilidades que tem acontecido com você, ministra do Evangelho, missionária, porque você é uma missionária, tem ido para tudo quanto é lugar pregar, né? A vida tá dando outros caminhos para você. Que mais você, porque a gente às vezes, Genilda, chega uma certa idade da nossa vida, filho criado, tudo feito, é como se a gente tivesse assim, encosta, acabei. Obrigada aí, Terra. Acabei, já vivi minha vida. Não, tá, a impressão que eu tenho, parece que tá começando. A impressão que eu tenho é que começou agora. Começou agora. Começou agora. E o que você... E eu vou viver tudo um dia de cada vez. Show. Eu vou viver tudo isso um dia de cada vez. Sabe o que eu não vivi lá atrás? Por causa da dificuldade da situação de você eu cedo já estava tendo relacionamento sexual, gente. Você teve seu primeiro filho com quantos anos? Eu tive meu primeiro aborto com 15 anos de idade. Aí depois eu tive o Rodrigo com 18. Mas a primeira vez que eu engravidei, eu estava com 15 anos de idade. 15 anos. E fiz o meu primeiro aborto. Aquilo foi um inferno. Eu passei uma noite terrível, Cláudia. E sentindo dor sem saber. Não vem com esse papo pra cima de mim que sabe o que tá fazendo. Não sabe, porque o adolescente não sabe o que ele tá fazendo. Ele precisa ser orientado. Precisa ser falado pra ele as coisas, ainda que eles não queiram ouvir. E eu fui criada dessa maneira. Não vou aqui coisar minha mãe, porque ela também só passou aquilo que ela sabia. Entendeu? Mas eu tava abortando uma criança com 15 anos, no banheiro da nossa casa, sentindo uma dor terrível, sem saber o que estava acontecendo ali. Quando eu olhei, tinha uma criança dentro do vaso. Foi desesperador pra mim. Foi desesperador. E eu peguei aquilo, e aquela criança ficou pendurada, porque eu não sabia o que fazer. Eu fiquei com a perna aberta, sem saber o que fazer, e levou um tempão pra placenta sair. Aí eu peguei a criança, olhei, era um menino, porque eu tava com 6 meses de gravidez. Todo formadinho, bonitinho. Terrível, né? Por isso que eu tenho esse amor muito grande. O jovem é meu... Por isso que o adolescente, o jovem é Os jovens seu são alvo. os meus alvos. Porque eles só vivem, cara. Eles não têm noção do que eles estão fazendo de verdade. Eles não têm ideia da consequência lá na frente. Eles não têm essa noção. Então, assim, os jovens... Pra mim, os jovens... É top. Vamos chorar, não. Não, é muito... E depois de tudo isso, porque a gente, não tem como a gente não ficar emocionado depois de tudo isso, você ser desse jeito ainda. Eu sou desse jeito aí. Dá a volta por cima. Porque a gente encontra Jesus Cristo. E quando a gente encontra ele Jesus refaz a Cristo, nossa ele vida. refaz a tua vida todinha. Você pega aquilo que é ruim lá atrás e transforma em algo para dar sustento para outrem. Entendeu? Eu não vou viver com isso pra mim. Eu vou viver de amargura. Eu fui abusada. Não sei quantas vezes. Eu me recordo que eu tinha uns 5 anos e alguém estava tomando conta de mim. E eu me lembro, isso vem cenas, flash na minha cabeça, de alguém, um adulto, mexendo em mim. Depois, mais velho um pouco, uma outra pessoa mexeu em mim. E depois, quem deveria proteger também fez. Eu vou viver com isso dentro de mim, porque se eu tenho um Deus, cara, é brabo. Cara, não, vai criticar todo mundo quem quiser falar, mas Jesus Cristo é brabo, parceiro. Ele arranca essas demandas de dentro de você. Você perdoa todo mundo e não fica sequela. Entendeu? Então não há limite para você. Você tem Jesus, ele te encontra, ele te encontra, não é você que encontra ele. Ele te restaura. Ele te restaura e muda a sua história. Por que eu vou viver com... Não. Ouvindo todas essas histórias, a impressão não, o sentimento que a gente tem é que tudo isso fez parte da sua construção, de quem a Genilda é hoje. Para que ela pudesse e possa trabalhar com todo esse mundo. Exatamente. Porque eu lido também com jovens já há alguns anos e não é fácil conter todas essas histórias, complicado. Essas experiências, né? Esses acúmulos que tantas pessoas trazem, e ter essa força para olhar no olho da pessoa e dizer: olha só, eu sei o que você está passando, mas eu saí, você também pode sair. Isso é fenomenal. É fantástico.
É como se você estivesse parindo o filho de novo. Meu sonho sempre foi ganhar alma para Cristo. Mas quando eu me converti, observe algo, quando eu me converti, eu queria ser igual fulano, igual ciclano. Você queria entrar num formato, Eu queria naquele formato ali, porque o crente sempre me chamou a atenção. num molde que não era seu. No molde que não era meu, mas eu queria ser. Porque é bacana, né, garoto? A gente chama atenção. O evangélico chama atenção. As pessoas falam assim, estão tomando conta da tua vida. Deixa eu olhar. Não. Eles estão olhando pra você porque existe um diferencial em você. E quando a gente erra, quando a gente deixa a desejar, a gente quebra a esperança dele. Entendeu? Então aquilo chamava a minha atenção, queria ser crente igual a ele. E não me encaixava dentro daquilo. Eu não conseguia ganhar almas para Cristo. Falando da forma do outro, agindo como outro. Porque você tinha que ser você. Né? E você não sabia como ser você. E eu não sabia como ser eu até a hora de Deus usar o Júnior. Com aquela gíria o tempo todo, gente. Deus usou meu filho. Você acredita que de repente aquelas gírias que te irritavam é porque aquela forma como seu filho falava te remetia ao que você tinha Eu acredito nisso. Vivia? Então por isso que te irritava. Me irritava. Porque eram lembranças. Eram lembranças. Só que você precisou de uma cura dentro de casa mesmo. Dentro de casa eu precisei. Tapa na cara do teu Cara, filho. ele deixou. Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus deixou uma digital na minha lata. Acorda! Acorda, tá de mancada no bagulho? Tá. E eu falei, opa! O que foi assim? Foi exatamente assim. Aí o garoto falou, eu não sei, não entendo a parada. Eu falei, opa! E agora, Genildo tem ido pelo Rio, pelo Brasil, em nome de Jesus, e tá levando esse evangelho Dessa forma. Esse evangelho dessa forma. Dessa E como é que tem sido assim, esses frutos? Por onde você tem passado? Eu posso dizer, por exemplo, ela foi ministrar lá na nossa igreja, no Ministério Apacentado do Engenho Novo, foi bênção. Os jovens, os adolescentes, inclusive, já estão me pedindo para levar de volta, Genildo. Graças a Deus. E como é que é essa experiência, esse carinho, quando os adolescentes reagem dessa forma contigo, os jovens? Eu acho muito. Ou é todas as idades? Todas as idades. São todas as Porque eu vejo que os teus vídeos lá, cara, tem novinha, tem mais ou menos, tem quarentão, trintão, oitentão. Oitentão. Eu recebo muita mensagem e a maioria delas é assim, ó. Eu tô há 47 anos dentro da presença do Senhor e só agora estou entendendo a Bíblia. Uau! É de chorar, irmão. Uau, isso, que frase forte. É bacana, mas ao mesmo tempo é um problema. É meio preocupante. É preocupante. Porque a gente percebe um pouco da falha que está acontecendo nas nossas igrejas. As pessoas, elas se sentem realmente... Agora você vê. Eu tinha a dificuldade para evangelizar. Agora, se eu andar na rua, lá dentro da comunidade, eles... Você que te chamam. Fala um pouquinho aqui. Uau! Entendeu? Você já não vai mais. Vem cá falar de Jesus. E a sede é tão grande, né? E a sede deles. Estou falando de traficante, estou falando de viciado, estou falando de todo mundo. Entendeu? A sede é tão grande. E eu consigo entender. Eu fui pra Volta Redonda, que a gente foi convidado para ir pra Volta Redonda, né? Essa garota. E tava ali. Ex-traficante. Ex não, né? Que ainda era, ele falou que era. E ele falou, a minha esposa acabou o culto. A esposa dele toda tatuada, lindíssima. Achei que fosse uma empresária magnífica, tava linda. E ela se converteu vendo os vídeos. A glória toda do Espírito Santo de Deus. Uau! Toda, mas a alegria nossa de saber que as pessoas estão sendo... É mais uma vez aquilo, é a resposta, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque te alimenta. Alimenta a gente. Alimenta. E aquela mulher sentou e falou que ela não acreditava e tal, mas ela teve um encontro na sala dela, no celular, e Jesus ministrando pra ela. Ela e ele. Foi ela e ele, e ela tava ali pra aceitar Jesus. Gente, não tem como não se emocionar. Isso aqui eu acho que é só um trechinho, um capítulo de tudo. Já pensou escrever um livro, Genilda? Não, mas se você quiser, que você é poderosa, né, amiga? Vamos abrir muitas coisas aqui, muitos detalhes aqui no Na Agathos Play, mas, Genilda, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui com a gente hoje, e principalmente
por você ser do jeito que você é. Continue assim, porque eu tenho certeza que os frutos estão aparecendo. Amém. Amém. E o brabo? E o brabo tem nome e é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tamo junto. Aproveita, deixa seus contatos. Pessoal querendo, cara, eu quero trazer essa mulher na minha igreja. Garoto, Como é que eu problema faço? sério. Me chama no direct. Pode ser no direct. Porque eu ainda vou colocar lá, sabe, que o telefone Ela tá quebrou. em transição. Ela tá em transição, tá mudando empresária, produtora Tá também. mudando de tudo, então a gente, né, chama no direct, arroba Dona Genilda 1. Gente, pelo amor de Deus, vai no Kawaii, tá? Tem os vídeos no Kawaii e você... TikTok. Tem tudo. Tem tudo. Tem pra tudo quanto é lugar, gente. A gente tá atirando pra tudo quanto é lugar, menos no escuro. Gente, hoje no Fala Comigo tive essa pessoa fantástica, Genilda Pereira da Silva. Eita terra! Ela! Beijo pra todo mundo. Obrigada mais uma vez pelo apoio dos nossos queridos Lu Rodrigues Aluguel de Roupa, Aliança Brasil, e você da Agathos Play. Segue os perfis das redes sociais da Agathos Play. Aproveita, segue @Genilda1, @Cláudia Matos com 2 T's oficial. Próximo encontro, mais uma super entrevista que eu tenho certeza vai tocar forte no seu coração. Amém.